Natal simbólico. De onde extraímos este tema? Do livro Pontos e Contos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos. É tão interessante observarmos o quanto estamos envolvidos na história, nas narrativas, do que traz a experiência do nascimento de Jesus. Entretanto, nós nem sempre buscamos o que alguns detalhes deste nascimento eles vêm sinalizar para a nossa existência. E neste capítulo, Humberto de Campos, ele inicia dizendo que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Natal simbólico. Natal, que é o mês que para o cristianismo é bastante significativo, porque temos neste mês a história do nascimento de Jesus. É um mês que reunimos a família, que fazemos celebrações, mas é um mês também onde nós buscamos acender as nossas vibrações para que possamos captar da espiritualidade essa vibração diferente que nós sentimos. E por que ela é diferente? Justamente porque desce da espiritualidade superior espíritos que vêm trazer o ensejo para cada um de nós de ampliarmos a nossa energia amorosa, a nossa solidariedade. Se observarmos com atenção os 12 meses do ano, é em dezembro que estamos mais abertos àquele que é chamado de invisível. Então, pegando o que Humberto de Campos traz, onde cada espírito é o mundo onde o Cristo deve nascer, que mundo é esse que nós ainda não conseguimos fazer com que Jesus penetre de forma mais efetiva neste interior, nesta casa que habita este corpo? Porque quando buscamos na história do Mestre, observamos que houve um preparo 500 anos antes para que ele pudesse, com as bases já solidificadas, trazer a sua mensagem. Onde nós observamos isso na história? Sócrates, na Grécia, Confúcio, na China, bem como outros que se antecederam ao mestre para que o terreno pudesse ser preparado e a mensagem trazida por ele pudesse, de alguma maneira, acalentar o nosso íntimo, percebermos a profundidade que ela traz. Até hoje, passados mais de 2000 anos, Jesus está a renascer em nosso íntimo. E o que este renascimento vem estar significando? É o que nós vamos buscar na história para poder trazer esta simbologia. Jesus que chegou à Terra em um momento que se fazia um recenseamento, ou seja, as pessoas precisavam se dirigir
para poder dizer quantos membros tinha a sua família. E José e Maria, Maria já às portas de trazer Jesus, o nosso mestre, ao mundo, caminhavam para poder fazer o recenseamento. Entretanto, Maria começa a manifestar as suas dores e, passando de hospedaria em hospedaria, o que José ouvia é que não havia vagas naquele local. Quando ele bate a última porta e o dono lhe oferece o local que era justamente onde ficavam os animais. Então, pensando nesta questão do recenseamento, o que isso vem significar para nós? É justamente este mergulho que se torna necessário fazermos em nosso mundo íntimo para identificarmos as nossas lacunas, as nossas fragilidades. E aí lembramos que em toda a trajetória de Jesus, em vários momentos ele se utilizou de histórias, de narrativas, para que as pessoas pudessem compreender, ter o alcance do que aquela lição estava significando. E após este encontro com a multidão, Jesus normalmente se dirigia para uma casa, especialmente que se destaca a casa de Simão Pedro, onde ele continuava a trazer os seus ensinamentos. E certa feita, Pedro lhe indaga a respeito de uma questão que o incomodava muito. Ele havia, naquela tarde, se defrontado com alguém que ele não tinha conseguido perdoar. E era justamente nestes momentos que os discípulos se sentiam à vontade para poder questionar ao Mestre caminhos que pudessem ser percorridos, pautados nas suas lições. E quando Pedro faz esta indagação a Jesus a respeito do perdão, o Mestre traz como resposta que o ser humano ele possui três inimigos da sua alma, que são o egoísmo, o orgulho e a ignorância. E são justamente estes inimigos que impedem o avanço moral, que impedem a ausência do perdão, como Pedro, naquele momento, estava desejando. E aí podemos imaginar pessoas que fazem parte do nosso mundo de relações e que momentaneamente nos provoca, nos intimida, nos deixa irritados, faz algo que mexe conosco e, a depender do alcance daquilo que tenha sido feito, nós também vamos adotar a postura que Pedro adotou diante daquele que havia lhe causado um mal-estar. Então, estes são os nossos inimigos, os gigantes da alma que, se nós não estivermos atentos, nós teremos dificuldades de estar fazendo este recenseamento para que Jesus possa chegar até o nosso mundo íntimo, fazendo morada. E eis que o egoísmo apontado por ele
é algo também presente, marcante, efetivo em nossa alma. Mas será que conseguimos identificar o egoísmo como esta chaga moral apontado por Emmanuel em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo? Será que conseguimos enxergar, conforme a questão 913 de O Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual o mais radical? E os benfeitores respondem: o egoísmo. E a partir daí, nós vamos de fato fazendo estes questionamentos que não se referem somente aos nossos inimigos morais, se referem também à nossa conduta, o nosso modo de se comportar perante a nossa família, a nossa sociedade, ao qual nós estamos na presente existência, inseridas neste contexto. Então, cada um de nós carrega as suas mazelas, e na medida que nós buscamos a identificação destas mazelas, nós vamos conseguindo fazer com que o mestre ele possa penetrar em nosso mundo íntimo, lembrando que nós somos individualidades. A alma que habita em nós, ela traz toda uma história de vivências pregressas que tivemos e que na presente existência nós somos convidadas a iniciar o processo de libertação. Quando nós nos dispomos a esta viagem interior para a nossa libertação, este Natal simbólico ele começa a fazer parte da nossa existência, porque a cada ano o nosso Pai, ele nos oferece infinitas possibilidades de ressignificarmos tudo quanto estamos vivendo e que consideramos que são experiências difíceis, para que, através desta ressignificação, eu possa compreender que, por exemplo, a dor que bateu à minha porta, através de um processo de adoecimento, ele tem um significado que eu preciso compreender, mas que, acima de tudo, cada um de nós conhece que aquilo que está vivenciando tem um propósito para o nosso crescimento. É claro que estamos vivenciando alegrias, tristezas, dores, dificuldades, descobertas. Então, são pontos positivos, pontos de crescimento que a vida nos faz experimentar e que é fruto da semeadura que fizemos de acordo com as sementes que lançamos ao solo das nossas existências. Então, temos esta oportunidade de, mergulhando neste corpo, através das experiências vividas, compreendermos o outro, mas, acima de tudo, compreendermos a nós mesmos. Porque, se formos verificar, por exemplo, a vida dos discípulos que acompanharam Jesus, vamos destacar, por exemplo, João, o evangelista, o discípulo amado do Mestre, o mais jovem,
que tinha o seu vigor da juventude. Quando Jesus estava em viagem para Jerusalém, iriam passar pela Samaria. E durante esta peregrinação, como todas as outras que o mestre fazia, que eram quilômetros e quilômetros percorridos a pé, muitas vezes em períodos difíceis como o inverno, o que os discípulos faziam? Dois se adiantavam para poder chegar à aldeia, à cidade mais próxima, e solicitar o abrigo, o repouso para a noite. E nesta viagem, João Evangelista e Tiago, eles se adiantaram a Samaria, procurando bater nas casas para saber qual delas receberia o grupo em viagem. E para a surpresa de João, ninguém da Samaria estava disposto a abrir as portas da sua casa para que o mestre e os demais pudessem repousar. Retorna a dupla e chega João para o mestre e diz: Mestre, você que tem todos os poderes, é possível pedir que um raio caia sobre a Samaria, queimando todas as pessoas, e assim o local ficará à nossa disposição para o repouso. O que o mestre lhe disse: João, eu vim trazer a paz, ou seja, uma característica peculiar de João, onde nós encontramos em vários relatos, era justamente o seu vigor da juventude. Inclusive, no livro Boa Nova, no capítulo, salvo engano, 9, Velhos e Moços, nós encontramos também João em diálogo com mais dois outros, três, salvo engano, trazendo essa questão da juventude, ou seja, era justamente esta movimentação em seu íntimo que fazia com que ele trouxesse esse vigor nas suas ações, no seu caminhar para levar a mensagem de Jesus e que o caracterizava como pessoa. E aí vamos fazer o contraponto com Simão Pedro. O que caracterizava Simão Pedro? Impaciência, orgulho. E aí nós lembramos também na passagem da mulher adúltera, quando houve todo aquele movimento na praça para que aquela mulher fosse lapidada, quando todos saíram e que Jesus perguntou àquela mulher: onde estavam os que haviam te acusado? E ela responde: foram-se embora. E o mestre diz: então vais e não tornes a pecar. A mulher saiu, mas Simão Pedro acompanhava aquele momento e chega até Jesus questionando o porquê ele fez isso com aquela mulher, porque aquilo era um mau exemplo para a família. E que o que o mestre levanta com aquela indagação? Nós sabemos o que motivou esta mulher a ter este tipo de atitude. Isto é uma reflexão que nós precisamos fazer em nosso mundo íntimo, no nosso cotidiano, que nos arvoramos a julgar o comportamento do outro, sem ao menos refletir, sem justificativa para o delito que foi cometido, mas sem ao menos pensar o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira.
Foi essa a resposta de Jesus a este discípulo que tinha também este ímpeto e que, em alguns relatos, dá a impressão que era uma pessoa mais sisuda, que era uma pessoa mais fechada. Entretanto, foi com este perfil que este ser fundou a Casa do Caminho, que era um local de repouso, de acolhimento, muitas vezes daqueles que conheceram a Jesus, mas que faziam parte do farisaísmo e que, adoecidos, buscavam aquele acolhimento. O que fez Jesus levantar naquele momento para Simão Pedro o que aconteceu àquela mulher. É justamente nos direcionando mais uma lição, a lição da indulgência, porque se nós conseguimos perceber a dificuldade alheia, não estaremos em julgamento. Mas ainda no perfil nós vamos resgatar Saulo de Tarso, que também se destacava pelo seu orgulho, pela sua defesa aferrada à lei de Moisés. E quando ele estava justamente em busca de Ananias, que foi aquele que apresentou a sua noiva, o Cristo, e que nos seus momentos finais ela trouxe o Cristo à sua fala, e ele entendeu este Cristo como o perseguidor. Foi justamente aí, nesta caminhada no deserto, quando ele próprio, na sua mente, ele recenseava a sua vida, a sua juventude. Um homem que aos 30 anos já tinha alcançado tudo quanto até nos dias de hoje se deseja. Uma noiva bela, uma juventude invejável, fortuna, boa posição no sinédrio à sua época. Entretanto, nada disso lhe trazia paz. Então, ele vivia nesta movimentação, nesta inquietação interior, em busca da paz. E foi justamente neste turbilhão de questionamentos, de recenseamento de si mesmo, que eis a presença de Jesus no deserto, perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é o momento da sua revolução interior, da sua mudança, para que de fato o Cristo penetrasse dentro de você, dentro dele. E é esta revolução que também nós somos convocados pela vida, para que cada vez mais nós possamos abrir as nossas portas, as portas da nossa alma, para que Jesus, ele não seja um hóspede, ele se faça morada eterna em nosso íntimo. E aí vem do Natal que importa. Os acontecimentos vão estar surgindo para que a gente possa passar por estes natais e aproveitar o ensejo do ano novo, que vem significar uma nova etapa, um abrir as portas para a nossa reforma íntima, para poder estar olhando estes inimigos que carregamos e identificando os aspectos necessários para a nossa renovação. Temos feito isso, temos buscado este mergulho interior para também estar
através dos questionamentos que fazemos, a nos perguntar: o que tenho buscado na presente existência? Aquilo que eu busco, de fato, tem trazido paz para a minha caminhada ou tem elevado as minhas inquietações? É preciso tentar resgatar este Natal, o próprio Chico Xavier, através da psicografia do nosso benfeitor Emmanuel, em um livro intitulado Antologia de Natal. Emmanuel escreve que o Natal é a oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com a cristianização de nós mesmos, ou seja, é a oportunidade de abrirmos as portas para que as mensagens do Evangelho de Jesus elas possam se fazer morada. Então, quando Simão Pedro ele questiona a Jesus o que fazer para ele perdoar aquele que o havia ofendido, o que Jesus disse: tudo isto acontece porque carregamos estes nossos inimigos morais, o egoísmo, o orgulho, a ignorância. Mas será que só temos esses três inimigos? É claro que não. E por que ainda não conseguimos nos libertar? Porque o Pai continua a nos oferecer infinitas possibilidades através da reencarnação, através dos anos novos que se apresentam para a nossa existência e continuamos sendo as mesmas pessoas. Aliás, a cada dia nós estamos em um processo de renovação. Entretanto, às vezes nós passamos toda uma existência tentando e elaborando passos para a libertação do egoísmo e nós não conseguimos o alcance deste propósito. Então, quando o Natal chega, quando Jesus, através desta época do recenseamento, se apresentou para nós, ele estava nos oferecendo uma oportunidade de revisão deste mundo íntimo. E por que ainda estamos demorando neste processo para permitir que este mestre ele nasça, renasça na manjedoura de nós mesmos, onde nós vamos cada vez mais buscar a vitória sobre si mesmo, que esta é a grande dificuldade. Estamos sempre a nos queixar, a estar apontando o erro do outro, culpando os governantes por aquilo que está acontecendo, nos esquecendo momentaneamente que todas essas ocorrências, elas estão presentes na minha vida porque eu tenho necessidade de extrair as melhores lições e porque ainda não estamos conseguindo extrair, porque permitimos que estes inimigos, não somente os três citados por Jesus a Simão Pedro, eles perpassem pelo nosso modo de ser e marquem as pegadas da nossa caminhada na direção da plenitude. Então, este Natal simbólico que se apresenta agora no ano de 2020 é um convite para que nós possamos, de fato, nos queixar menos,
perceber melhor o outro, compreendendo as suas dificuldades, caminharmos tentando viver o Evangelho de Jesus. E aí nós nos recordamos de uma passagem que está no livro, de uma história narrada por Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, que é intitulada O Revolucionário Sincero. Então, Judas, essas narrativas são histórias que Jesus trazia na sua convivência com os discípulos e que Neio Lúcio fez um apanhado e trouxe através deste livro. Então, conta-se que Judas, neste diálogo, nesta conversa com seus amigos, com o mestre, trouxe essa questão dos governantes, que os governantes eles não atendiam às necessidades do povo. E aí Jesus traz a história de um rei que, durante o seu reinado, parecia que ele não se movimentava na direção de atender às necessidades do povo. E um dos profetas deste reinado, ele foi solicitado por algumas pessoas para que ele pensasse em um movimento que pudesse tirar o rei do seu trono. E, conversando com um, conversando com outro, este homem, ele resolveu acolher a proposta de fazer uma revolução para poder tirar aquele rei do seu trono. E como ele era muito voltado para a oração, ele subiu determinado monte e começou a orar para poder, de fato, ter clareza daquilo que ele estava colocando como proposta para a sua existência. E eis que aparece um espírito, ele apresenta a sua proposta e aguarda o aval da espiritualidade. O que o espírito lhe responde? De fato, eu estou aqui para acolher a sua proposta de fazer esta rebelião para tirar o rei do seu trono. Entretanto, eu lhe solicito que, por 100 dias, você se apresente como um serviçal de onde o rei reside e humildemente se coloque a serviço do rei. Passados 100 dias, nós nos reuniremos aqui e você vai me colocar a sua decisão, se ainda mantém o desejo da rebelião ou se você modificou as suas intenções. E assim o fez. Ele se apresentou como um funcionário da limpeza. A limpeza que é ocupada por pessoas, muitas vezes, não vistas por aquelas que passam, contactam, mas são também considerados, muitas vezes, invisíveis. E ele pôde observar dia a dia que aquele rei que se apresentava como uma pessoa que não observava o povo era uma pessoa infeliz, porque diante de tanta tarefa, de tanto trabalho que ele tinha necessidade de executar no seu reinado, ele não dispunha de tempo para poder dar atenção aos seus filhos, a sua companheira também era relegada, a sua saúde física, ela era comprometida, porque o rei era sempre convocado para jantares, para reuniões onde tinham muitas guloseimas. Os dias foram passando e aquele profeta sábio cada vez mais compreendendo o quanto aquele rei
ele era massacrado nas suas funções. Assim, passaram-se os 100 dias e ele se recordou que deveria buscar o contato com aquele espírito para poder trazer as suas impressões. Então, quando o espírito lhe indaga se ele de fato deseja manter aquela proposta de estar, de alguma maneira, liderando a rebelião, ele diz: eu peço desculpas por ter liderado este movimento junto ao povo. Durante estes 100 dias, eu pude observar como é difícil ser rei diante de estar com tantas pessoas que são hipócritas, que só querem a sua presença por interesses, quando ele não pode partilhar das alegrias da paternidade, conviver de maneira mais próxima com a sua esposa. Então, eu neste momento, eu declino da minha ideia de provocar aquela revolução. Pelo contrário, eu estarei voltando a cada uma dessas pessoas para que elas possam olhar o rei de maneira diferente. E aí Jesus faz a síntese que ela é bem peculiar para os nossos dias. De que maneira nós estamos enxergando o outro? Porque é comum o nosso olhar de repreensão, de incompreensão. Então, ele nos convidou, naquele momento, a que pudéssemos, de fato, nos colocar no lugar do outro, para que assim pudéssemos compreender a maneira como ele se movimenta no seu cotidiano. Este é o Natal simbólico, quando Jesus ele nos convida para podermos ter este olhar diferenciado em relação ao nosso próximo. O Natal é Jesus que vem nos convidar para que nós possamos conhecer um pouco mais o seu Evangelho e não ser aquela semente que caiu no solo dos espinheiros, conforme trazido por ele mesmo na parábola do semeador, que quando essas sementes elas vão crescer, elas vão brotar os espinhos e os espinhos vão nos sufocar. Então nós trazemos esta lição de Jesus, esta lição que foi inclusive trazida em uma noite. Olhe outra simbologia do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu durante o dia, ele nasceu à noite. O que esta noite vem significar para nós? São as nossas sombras, são as nossas dores, são os nossos momentos difíceis, mas que podemos transformá-los, ressignificá-los, se de fato estivermos buscando a presença de Jesus diante das calamidades íntimas que estamos a viver. E neste momento de pandemia, quando muitas pessoas elas modificaram seu padrão de vida por conta do desemprego, por conta até de conseguir uma colocação que era diferente daquela onde se conseguia mais recursos. O que temos feito para poder estender estas mãos, abrindo o nosso coração para a penetração da mensagem de Jesus, que através da pandemia
nos convoca para que tenhamos um novo olhar perante a vida. Então, todos nós também tivemos, antes de reencarnar, o nosso preparatório, curso preparatório, para que pudéssemos, ao mergulhar na experiência do corpo, entender os momentos difíceis, buscar os recursos para vencer essas adversidades, e sabemos que elas se tornam mais fáceis quando nós buscamos o Evangelho de Jesus para acalmar as nossas ansiedades, para funcionar como um analgésico para as nossas dores. Jesus é tudo isso, mas ainda não conseguimos extrair da sua chegada as melhores lições. Porque até quando ele nasceu, quem estava ao redor dele além dos seus pais, José e Maria? Os animais, porque ele estava em uma estrebaria. E quando nós buscamos também o simbolismo dos animais, nós podemos estar trazendo a nossa animalidade que ainda reside em nosso íntimo, que são as nossas manifestações impulsivas, que são os momentos em que ainda resgatamos o primarismo, que não conseguimos nos desvencilhar, quando nós não estendemos a mão para o nosso próximo, porque estamos mergulhados em nosso mundo íntimo. O Natal está se aproximando, a festa de celebração em família, mas que também nós possamos ampliar esta celebração para a nossa família universal. E estamos encontrando estes que precisam de nós. Muitas vezes não é a necessidade material, é a boa palavra, é uma mensagem de conforto, é estar dizendo a ele que, apesar de tudo aquilo que ele está vivendo, nós estamos com ele. Nós estimamos que ele saia daquela condição. O nosso vocabulário, ele também precisa ter um novo olhar para a nossa expressão em nosso cotidiano. Lembrando que certa feita Jesus caminhava com seus discípulos e se deparou diante de um cão que estava morto. Todos que estavam ao redor começou a falar as coisas que estavam sentindo, a exemplo, olha que cão enorme, deve ter provocado muita coisa, olha que mau cheiro, vamos nos afastar. Então, enquanto cada um dizia uma coisa que denegria aquele cão, Jesus, na sua simplicidade, disse: mas que dentes lindos tinha este cão. É o convite de Jesus para que possamos, mesmo diante de tudo que pareça negativo, nós possamos extrair o lado positivo da situação, da pessoa, ou seja, estarmos mudando, dando um outro sinal para a vida que estamos mergulhados, para que possamos, de fato, internalizar este nascimento do Mestre no dia 25 de dezembro, mas que tem o significado, que tem o seu simbolismo,
que é para que nós possamos, de fato, abandonar este homem velho que nós somos, para fazer nascer o homem novo. Então, este é o convite de Jesus, para que nós possamos, nestes questionamentos, estarmos encontrando as respostas que serão salutares para a nossa renovação, para que o Natal ele não aconteça somente no dia 25 de dezembro, no mês de dezembro, mas que tenhamos cada vez mais nesta caminhada o encontro com o Mestre Jesus, seguindo os passos do Mestre. E aí nós lembramos de uma mensagem que está no livro Lampadário Espírita, Exaltação do Natal. Esta mensagem foi feita uma síntese na época que nós participávamos da Juventude Espírita Nina Aroeira. E nós tínhamos, em alguns momentos, algumas apresentações artísticas que se davam através de música, através de poesia. E exaltação do Natal coube a mim naquela época, e foi uma mensagem que, durante muitos anos, eu fiquei não somente na apresentação da mensagem, porque ela é belíssima, mas no verdadeiro significado do que esta exaltação do Natal é a proposta da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Então, nós vamos trazer aqui, talvez a gente se passe em alguma frase, em alguma palavra, mas nós vamos expressá-la com a nossa emoção, da emoção que reflete o verdadeiro simbolismo do Natal. Então, a benfeitora inicia dizendo: se já consegues perceber a sublime mensagem do Natal de Jesus, faz um exame dos benefícios que fruís com o conhecimento dele e dos resultados produzidos na sua vida. Embalados pelo cântico da alegria cristã, rememora quantas lágrimas estancastes, quantos corações vitalizastes com a fé clara e pura, quantas vezes silenciaste, se ultrajado, se perseguido. Tens elegido a serenidade como a companheira das horas difíceis, o amor como sustentáculo das tuas aspirações, a caridade como normativa fraternal e a fé como lâmpada sempre acesa no curso das tuas horas. O Natal é mensagem sublime do nosso Mestre. Ele que trouxe face crestada pelo sol, cabelos ao vento, pés sangrentos, humilde e nobre, sem reclamar. Se já percebes a mensagem do Natal de Jesus, evoca-o neste momento, para que ele possa fazer acender dentro de ti esta lâmpada que precisa ser aquecida com o calor do teu amor. Então, que Jesus, este nosso Mestre, que traz esta mensagem viva do Natal, para que nós possamos
cada vez mais vivenciá-la, enxugando essas lágrimas, acolhendo aqueles que foram momentaneamente marginalizados na sua existência, lembrando que o Mestre, em todos os momentos que esteve conosco, ele nunca desistiu e não desiste de cada um de nós. Ele compreende o momento que nós estamos vivendo e encontra, às vezes, uma pequena luz que vai se ampliando. E é justamente neste ponto que ele vai investir em nós, para que a nossa luz ela possa cada vez mais iluminar não somente o nosso caminho, mas o caminho de todos aqueles que estão ao nosso redor, que possamos resgatar em nosso íntimo esse mestre, o nosso mestre, que um dia nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, que neste Natal, nestas nossas reflexões e evocação do Mestre querido, nós possamos vencer todas as aflições e adversidades, com a certeza de que o calor do amor do Mestre por cada um de nós se mantém aquecendo cada vez mais os nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ampare, que Ele nos envolva com o infinito amor que lhe é peculiar a cada um de nós. Muita paz para todos nós.